agora, dando continuidade ao nosso curso, nessa etapa 4, né, do projeto 1 de cadastro de funcionários, nós vamos colocar uma funcionalidade no botão de descarregar o formulário, ou seja, de cancelar o envio das informações. Nós podemos dar um duplo clique no botão, certo? Percebam que nós fomos para uma janela de código onde a gente tem aqui um evento, certo? Um evento de quê? De clique. Quando o botão 2, que é o nosso botão vermelho, né, o de cancelar o envio, ele é clicado, a gente pode colocar aqui, né, uma funcionalidade para ele. O interessante da janela de códigos é que se a gente minimizar aqui, né, nós teremos as outras janelas também aqui possíveis, visíveis, certo? Nesse caso aqui a nossa sub que foi criada. Vou aqui mais uma vez. Pronto. Então, conforme nós vimos aí nos objetos worksheet e workbook, nós podemos acessar esse objeto, que no caso é o botão, dando duplo clique nele. E aqui nós temos as ações. No caso a gente quer uma ação quando aconteça um clique. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos descarregar o formulário, certo? Mais uma vez a gente vem aqui, clica no formulário, vou selecionar ele, vamos chamar o atributo name dele. É interessante que você copie para não acontecer nenhum erro, né? Caso digite errado. Nós temos agora o nome dele. O que nós queremos fazer com esse formulário? Nós queremos descarregar ele. Então a gente chama a função load, certo? Então a gente pode até testar, ver se ele está acontecendo, né, de acordo com o que a gente supõe que aconteça. Então mais uma vez nós iremos aqui, ó, cadastro de funcionários. Se eu apertar em OK, não acontece nada. Por quê? Porque a gente não colocou nenhum evento nesse botão. Se eu apertar no X, ele fecha o formulário, certo? Então qual é a diferença desse X aqui de cima para esse aqui? Esse X aqui ele já é padrão da caixa do user forms, né? Ele simplesmente finaliza o formulário, ele fecha, né, o arquivo. Esse segundo botão aqui ele acontece por meio de uma chamada de evento, né, feita pelo usuário, né, o desenvolvedor no caso. Ele está chamando aquele evento por um clique e ele cancela o envio das informações, certo? Então a gente já colocou aqui nome, o sexo, o CPF e o salário. A área, a gente poderia ter deixado um campo em branco também, mas digamos que a empresa preferiu deixar campos fixos, né? Ela só tem alguns determinados tipos de área. Então, beleza. Se a empresa tem campos fixos, nada mais interessante do que nós já deixarmos esses campos definidos em algum local. Por isso eu criei aqui uma nova planilha, certo? Coloquei sem acento para não dar nenhum problema, caso seja necessário chamar ela. E aqui eu coloquei os campos, né, referentes às áreas da empresa: financeiro, RH, compras, logística, marketing e a parte administrativa, certo? Então agora nós podemos criar o nosso último botão de inserção. No caso aqui a gente vai receber essas variáveis. Vamos retornar aqui, de novo no ambiente VBA, cadastro de funcionários, certo? Agora que eu percebi que o nome está errado, vou ter que alterar nos outros locais. Cadastro. Vamos alterar aqui no botão. Cadastro. E no nosso módulo. São os dois locais onde a gente chama eles. Cadastro. Mais uma vez aqui só para ter certeza. Cadastro de funcionários. Pronto, tudo ok. Agora nós vamos inserir mais um label, né, um rótulo, referente àquele botão. Podemos selecionar aqui, ó, eles e arrastar todos para baixo. Eles ficarem com o mesmo espaçamento. Vamos colocar aqui mais um rótulo. Nós poderíamos simplesmente ter colado, certo? Para ficar do mesmo tamanho. Copiar, colar. Vou copiar e colar esse daqui. No caso a gente vai receber agora a área do funcionário, né? A área que ele atua dentro da empresa. A gente pode subir aqui esses dois botões. Que nós clicamos no label e vamos modificar o caption dele para área. Percebam, né, que o nosso label agora é o label 5. Ajustar aqui mais uma vez o posicionamento. Agora nós vamos procurar aqui um botão de caixa de combinação, que é justamente, certo? Aquela listagem
de possíveis, né, informações que nós podemos colocar, certo? Nós vamos tornar fixos esses valores. Aqui, caixa de combinação. A gente pode modificar aqui o tamanho, certo? Também existe aqui o rate, para a gente modificar esse tamanho, tá com 24, baseado nos pixels. Se nós colocarmos 20, né, a gente vai ajustar conforme o necessário. A gente pode tanto arrastar quanto modificar aqui direto na nossa janela aqui do Zeforma. Tem uma outra opção aqui embaixo, o Widget também, para modificar a largura, se for necessário. Então, beleza. Agora que nós temos a nossa caixa de opções, nós temos que possibilitar que ele pegue aqueles valores da planilha, certo? Então a gente seleciona a caixa de opções e vamos procurar aqui o local onde ele recebe esses valores, certo? Aqui, ó, ROM Source, percebam que não tem nada. Então como é que a gente faz esse chamado? Nós vamos digitar o nome da planilha, vamos aqui olhar, ele está na aba área. ROM Source, mais uma vez. Área. Vamos colocar uma exclamação. A partir do momento que a gente coloca uma exclamação, a gente pode acessar as células daquela planilha. Ele está de qual célula? Vai da célula A2 até a A5, se eu não me engano. Qualquer coisa nós alteramos. Dá um Enter. Vamos só verificar aqui. Da A2 até a A7. Mais uma vez, só alterar aqui o intervalo. Então, ele vai funcionar esse chamado. Ele vai procurar aquela planilha, aquela aba, né? E depois irá acessar as células da nossa planilha. No caso, a gente não precisa começar da célula A1, porque é o próprio título, né? E nós já colocamos um label aqui. Não é necessário. A não ser que você queira deixar um valor padrão como o primeiro valor. Então, para isso, você teria que alterar lá na planilha. Vamos tentar executar o nosso userform para ver se está tudo ok. Se não acontece nenhum erro, a gente vem aqui, ó, área, financeiro, RH, compras, logística, marketing, administrativo. Certo? Então, se esses tamanhos aqui, né, da visualização não tivessem ok, a gente poderia modificar também o tamanho da caixa de seleção para deixar ele de um formato mais bonito, né, mais visível, de forma que o usuário, né, não fosse impedido de ler a informação que está aqui. Poderia ser que quando você fosse exibido, né, esses valores, eles não estariam da maneira correta, né, estariam valores cortados. Então, o interessante aí é ajustar o tamanho da caixa, não para que você ache que fique bonito somente, né, mas para que realmente seja visível para o usuário que está utilizando a sua aplicação, né. Ela tem que ser funcional, não apenas bonita, né, um layout bacana. Com isso nós finalizamos, né, mais essa etapa do curso aqui.